Olá, tudo bem? Como é que estão vocês? Tranquilo? E aí? Faz tempo que a gente não se vê, porque tem um feriado, né? Daí não tivemos encontro, beleza? Mas vamos lá. Então, pessoal, hoje a gente está no nosso 16º encontro. A gente, então, continua falando, né? A gente falou sobre o pecado, né? Depois a gente falou que Deus é misericordioso, né? A história a história incrível, né? A história espetacular mesmo, né? Do filho pródigo. E hoje, nesse encontro, a gente vai falar sobre o sacramento da confissão. Então, vamos voltar ao que nós estamos conversando aqui. Faz tempo já, né? A gente falou sobre os sacramentos, falamos sobre o batismo, a crisma e o sacramento talvez mais espetacular, né, de todos, que é a Eucaristia. Mas, claro, né, todos os sacramentos são muito importantes. E hoje esse sacramento que a gente vai ver é muito importante da mesma maneira, certo? O sacramento da confissão. Então, vamos iniciar, né, com nossa oração, pedindo, né, a Maria que nos acompanhe nesse encontro, acompanhe na nossa vida, que esteja sempre aí presente em cada momento dos da nossa vida, dos nossos estudos, da nossa catequese, né? Maria sempre está ao nosso lado. Vamos juntos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, Deus, mesmo quando pecamos e nos afastamos de seu amor, nos oferece a oportunidade de ser pessoas melhores e viver felizes em sua esperança. Então, Deus sabe que nós não somos pessoas perfeitinhas, né? Nós pecamos, nós cometemos muitos erros, né? Cometemos muitos erros. Às vezes em casa, na escola, sozinhos, né? Nós fazemos muitas coisas erradas. Então, o que nós faríamos, né? Tipo, puxa, agora, né? Eu cometi um erro, né? Então, o que eu faço, né? O que eu faço agora? Porque, como a gente viu no outro encontro, né? Existem pecados muito graves que nos afastam da graça de Deus. Então, se Deus, imagine, né? Se Deus não nos perdoasse, né? Nós estaríamos num problema, um problema sério, né? Porque, né? Puxa, mas Deus nos perdoa. Então, que bom, né? Que bom que Ele nos deixou essa condição, né? Para sermos melhores, né? Para a gente parar, né? Para a gente melhorar, para a gente deixar aquele pecado e ir para frente, né? Para melhorar a nossa vida espiritual. Diz ali no texto: seu amor por nós é tão imenso que enviou seu Filho Jesus para nos mostrar o caminho para a nossa reconciliação com Ele, né? Com Ele, com Deus, né? Com Deus Pai. Então, Jesus veio para nos mostrar esse caminho de reconciliação. Ok, gente? Então, a primeira ideia é essa, né? De que Deus nos perdoa. Deus sempre nos perdoa. Tá? Agora, como que é esse caminho de reconciliação? Né? Então, Jesus veio e nos deixou um sacramento para nos reconciliar com Deus. E esse sacramento se chama o sacramento da reconciliação ou o sacramento da confissão, como a gente mais utiliza, né, o sacramento da confissão, tá? Bom, vamos então fazer a leitura. Peguem lá suas Bíblias, Lucas, capítulo 19, versículo 1 a 10. Se precisar, para um pouco o vídeo lá para pegar, ok? Nós já vamos começar. Então, é a história do Zaqueu, né? A história do Zaqueu. Então, o Zaqueu,
Ele era um De cara... acordo com InfoEscola. Meu Deus do céu. O Zaqueu era um cidadão que vivia roubando as pessoas, né? Ele era muito rico, mas esse rico, essa pessoa, ela era desonesta, muito desonesta. Então, me parece até que então, parece não, ele era o chefe dos recebedores, dos cobradores de impostos, né? Então, ele é uma pessoa que ninguém gostava do Zaqueu, entende? Ninguém gostava dele. Tinha poucos amigos. Porque ele enganava todo mundo. Então, vamos lá. O que aconteceu com o Zaqueu? Vamos ver. Encontrou com Jesus, né? Ai, ai, ai. Vamos ver. Jesus entrou em Jericó. Então, Jericó é uma cidade, né? Importante, uma cidade importante, grande. E ia atravessando a cidade. Então, ele entrou em Jericó e ia atravessando. Então, vamos imaginar, né? Ele entrando lá, às vezes essas cidades têm aqueles muros, né? Então, ele entra por uma muralha e vai indo, atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico, chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Então é interessante, né? Olha aqui, ó. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Então, aqui, vamos, na nossa imaginação, voltar. Jesus entrou em Jericó. Está vendo a imagem ali? Tinha uma multidão de gente. Multidão, todo mundo querendo ver Jesus e tudo, né? Só que Zaqueu era baixinho. E ele não conseguia ver Jesus, não conseguia, né? Complicado. Né? Vocês que são baixinhos aí, né? Difícil, né? Às vezes, né? Mas vocês vão crescer, calma, calma, vai dar tudo certo. Ele correu adiante, então ele correu, né? Ele correu, imagine, Zaqueu vai correndo, né? Subiu em um sicômoro para o ver quando ele passasse por ali. Então, o sicômoro era uma árvore, né? E ele subiu nessa árvore para ver Jesus, que Jesus ia passar. Chegando Jesus àquele lugar, e levantando os olhos, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Olha que legal, né? Jesus olhou para Zaqueu. Então, interessante, né? Aqui Jesus sabe tudo, né? Jesus sabe o nome do Zaqueu, ele sabe que ele mora ali, ele sabe que ele já sabe tudo. Jesus já sabe tudo. Então, ele chega e vai falar com Zaqueu. Ele desceu a toda pressa e recebeu alegremente. Interessante, né? Ficou feliz, Zaqueu ficou feliz. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: olha como o povo é maldoso, né? O povo, olha, ó, fica na fofoca ali, né? Então, o que o povo era maldoso? Ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Jesus vai se hospedar na casa de um pecador. Olha só, que coisa. Esse povo não é fácil. Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado, né, ou roubado, né, defraudado quer dizer isso, se estiver roubado alguém, restituirei o quádruplo, 4 vezes. Então, ele vai dar metade dos seus bens aos pobres, e se ele roubou alguém, ele vai devolver 4 vezes. Meu Deus do céu, olha só o Zaqueu, né? Ele foi um cara que Jesus não falou nada, né? Jesus só falou que ia posar na casa dele e ele já ficou, nossa, mudou a vida do Zaqueu, né? Esse encontro com Jesus do Zaqueu é incrível, impressionante, é demais, né? O cara que olhou Jesus e disse: eu vou mudar, vou ser uma pessoa nova, vou acabar com esse negócio de folia, de roubar das pessoas. E Jesus disse então, né? Hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido.
Então, Jesus veio para os perdidos, né? Para os que eram pecadores. Então, ele veio ali para salvar a vida do Zaqueu. É uma história muito, muito legal, muito impressionante, né? Essa história do Zaqueu, porque Zaqueu tem uma coisa que a gente chama de arrependimento. Então, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, esse arrependimento do Zaqueu instantâneo. O Zaqueu desce, sai correndo, né? Vai correndo para o Senhor, desce depressa, fala com Jesus e já se arrepende, já vai mudar de vida, certo? Depois nós vamos ter umas lições de casa lá para falar sobre isso um pouco mais, tá bom? Então, vamos lá. Então, procure ler novamente o texto, né? Então, para um pouco o vídeo, leia de novo com mais calma, né? Procura. E aí, olha, coloque-se entre os personagens de texto, né? E como que você vê essa cena, né? Então, se coloque nos personagens, né? Então, pense que você é o Zaqueu, ou você é uma pessoa que está lá passando. Será que você não é aquela pessoa que está murmurando lá? Ah, o cara vai ficar na casa do pecador. Complicado, né? Mas tudo bem, né? Somos nós, né? Às vezes a gente faz essas bobagens, né? Porque fala assim, se ele uma pessoa lá que a gente vê conversando, pô, se ele soubesse, né, quem que é aquela pessoa, né? Olha aquele um lá, ó, tipo, falando tal coisa, né? Mas todo mundo sabe que ele, que ele não é desse jeito, né? Então, é complicado, tá? Que palavras mais chamaram a sua atenção no encontro de Zaqueu com Jesus e por quê? O que essas palavras lhe dizem, né? Então, procure aí refletir esse texto e responder essas questões, tá bom? Então, Zaqueu mostrou uma transformação, uma mudança de atitude após seu encontro pessoal com Jesus, né? Aquilo que a gente falou foi assim, pá, impressionante. Mas quando erramos, nem sempre conseguimos fazer como Zaqueu, na verdade. Então, a gente às vezes erra e não tem esse arrependimento, né? Não tem assim, vamos mudar de vida, né? Mas vamos lá, né? Precisamos encontrar esse arrependimento, precisamos mudar realmente de vida, que às vezes não é muito fácil, mas é uma coisa que precisamos refletir muito na nossa vida espiritual. Jesus, que nos conhece tão bem, sabia disso e por isso nos deu o sacramento da reconciliação, que é a maneira de voltarmos à amizade com Ele, com o Pai e com os irmãos. Assim como fez com Zaqueu, Jesus vem ao nosso encontro para nos ajudar a mudar as atitudes, a melhorar a nossa vida, Jesus, antes de voltar ao Pai, instituiu o sacramento da reconciliação, deixando aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. Então, se a gente lembrar, lá nos primeiros encontros, né, a gente leu esse texto, tá? Então, é um texto assim, Jesus está indo, está para ser, vai para o céu, né, a ascensão de Jesus sobe, né, e desaparece nas nuvens, mas antes disso, Jesus diz, ide a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem retiverdes, os pecados serão retidos. Então, Jesus, nesse momento, dá um poder de perdoar os pecados aos apóstolos e, claro, isso foi transmitido aos padres, né, que têm esse mesmo poder de perdoar os pecados, certo? Mas nós já vamos ver em que condição esses pecados são perdoados, né? Temos algumas condições, tá? Não é assim um poder absoluto, depende de nós também, tá? Então, que bom, né? Porque quando a gente se confessa, é uma coisa muito, muito importante, muito, muito interessante, tá? Então, aqui tá, né? Vamos falar exatamente da confissão, como é que ela faz, como é que você faz a confissão, né? Então, aqui na terceira etapa, a gente vai dar uma noção, né? Depois, na quarta etapa, vai se repetir esse mesmo encontro, ou um pouco mais aprofundado, né? Para vocês fazerem a sua confissão e já vão pensando, né? Puxa, eu vou me confessar, né? Então, é uma coisa interessante, né? Quais são os meus problemas, né? O que eu faço, né?
Então, vamos lá. Então, como fazer uma boa confissão? Então, existem passos para a gente fazer essa confissão. Então, primeiro, nós temos que fazer, primeira coisa, eu vou me confessar, mas eu não vou lá já me confessar. Eu vou lá na igreja ou em casa, né? Eu vou pensar naquilo que eu fiz de errado. O que eu faço de errado? Né? Então, pegar os 10 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ficar pensando, eu amo a Deus mesmo sobre todas as coisas? Será que eu amo mesmo? Ou será que eu faço coisas assim que são contrárias a esse amor de Deus? Coloco Deus como princípio da minha vida, como fim da minha vida? Ou estou colocando o videogame, a televisão, outras coisas como a principal da minha vida, né? Uma coisa assim que eu digo para os meus filhos, né? Se você pegasse, ele gosta de jogar videogame, né? Se você pegasse essa força, né, de dizer, ele faz tudo pelo videogame, então qualquer tempinho que sobra ele está no videogame. Né? Mas tudo bem. Então, se você pegasse essa mesma força e rezasse, por exemplo, né, seria muito melhor, certo? Mas essa é uma situação. Amar a Deus sobre todas as coisas e assim por diante, né? Guardar domingos e festas, vou na missa, né? Não vou na missa. Na missa eu procuro prestar atenção na missa ou não presto atenção, odeio a missa, né? Tem gente que não gosta da missa. Mas a gente já falou da missa, né? A gente já vai voltar a falar da missa, inclusive. Né? Mas tudo bem. E depois disso, nós temos que ter o nosso arrependimento. Procurar nos arrepender, que é uma coisa assim, lá uma vergonha, né? Uma coisa assim, putz, por que eu fiz isso, né? Por que eu sou desse jeito? Então, o arrependimento é algo que vai te trazer assim um pouco até de dor, talvez, né? Um pouco de vergonha, né? Mas não é necessário que tenha essa vergonha, não é necessário, entendeu? Mas assim, o arrependimento é tipo, meu, que saco, né? Por que eu fiz isso? Então, ok, não vou mais fazer isso, né? Depois tem o terceiro passo, que é ir na confissão mesmo, né? Ir lá para o padre e falar tudo aquilo que você lembrou dos teus pecados no teu exame de consciência. Né? Se você não se tem dificuldade, às vezes você tem que escrever e chegar lá para o padre e ler aquilo que você pensou. Né? E aí o padre te dá absolvição, né? O padre te dá absolvição e essa absolvição é o perdão dos teus pecados. Né? Ele vai te dizer, eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E você, então, e no final ele vai te dar uma penitência, ele vai dizer aquilo que você precisa fazer para pagar os teus pecados. Você já está perdoado, mas agora você vai ter que fazer alguma coisinha ali para pagar os seus pecados. Normalmente é rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, né? Alguma coisa assim ele vai te dizer para você, enfim, procurar pagar os seus pecados, tá? Aqui do lado nós temos uma imagem que explica bem direitinho como que se dá a confissão. Só que é um site que eu peguei, é um site português, então está em português de Portugal, tá ok? É um pouco diferente do nosso. Então tem tu e o sacerdote do lado, tá? Então tu chega ali, fala, né, em nome do Pai e tal, e aí o sacerdote fala, o Senhor esteja no teu coração para que confesses os teus pecados com espírito arrependido. Às vezes o padre fala isso, às vezes não fala, né? Ele só fala, então pode falar os seus pecados. Então, você vai falar quanto tempo já se passou desde a sua última confissão. Você vai dizer, olha, faz um mês que eu não me confesso, faz um ano, essa é a primeira vez que eu estou me confessando, né? Obviamente vocês vão falar isso na primeira vez, tá? Mas vocês vão dizer quanto tempo faz que vocês não se confessam. Aproximadamente, né? Tipo, me confessei no Natal, né? E aí começa a contar os seus pecados pelos mais graves, né? E aí o sacerdote, ele vai te dar conselhos. Então escute o que ele vai falar. Ele vai dizer, olha,
para esse pecado seria bom que você fizesse isso, fizesse aquilo, leia isso, leia a Bíblia tal coisa, faça tal coisa, entendeu? Você vai ficar prestando atenção no que ele vai falar. Procure fazer uma oração assim, né? Ou na oração faça, ok? Ele vai te dizer o que você vai precisar fazer. Muito legal, porque você vai melhorar, aí que está o melhorar espiritualmente, né? Então aí que está o segredo da confissão. E aí, normalmente, ele já vai te dizer qual que é a tua penitência. Tá? Então, ele já vai dizer aí qual que é a sua penitência, que daí, depois da confissão, você vai cumprir essa penitência. Tá? E aí vai dizer assim, diga o ato de contrição. Então, lembra que no encontro passado eu falei, gente, decore esse ato de contrição, que era o que nós fizemos lá na nossa oração final. Tá? E ali tem um ato de contrição, ali, ó. Meu Deus, porque sois tão bom, tenho muito pena de vos ter ofendido. Ajuda-me a não voltar a pecar. E aí ele vai te dar absolvição. Eu te absolvo dos teus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? E no final ele vai dizer, vá em paz, e você diz, amém, muito obrigado, Padre, até mais. Até a próxima confissão. Gente, a confissão para o padre, ela é absolutamente sigilosa. Ele não pode falar para ninguém, ele não fala para ninguém do que você falar na confissão. É um sigilo absoluto. Se ele falar, por exemplo, ele pode perder a função de sacerdote, né? Ele perde a função de sacerdote. É muito grave se ele fala o que você disse na confissão. Tá? Ele não pode nem falar para você. Por exemplo, se ele encontra na rua e ele fala, e aí, Paulo, e aquele negócio que você me contou lá, né? Então, não pode. Tá? Ele não pode nem vir a falar. Então, e assim, os padres são tão... eles são tão treinados para isso que muitas vezes você acha que ele vai lembrar do teu pecado, entendeu? Daí você chega na confissão, numa segunda, terceira, enfim. Você fala, então, pá, sabe aquela coisa que eu fiz? Ele vai dizer, não, não lembro. Então fale de novo. Né? É engraçado isso, né? Eles não guardam, eles confessam e não guardam, né? Ok? Então, pode ficar tranquilo em relação a falar o que você quiser na confissão. Pode falar o que você quiser. Tá? Eu sou um cara que me confesso bastante. Tá? Eu vou dizer para vocês que pelo menos uma vez por mês eu procuro me confessar. Agora, na pandemia, tá mais complicado. Mas eu me confesso com bastante frequência. Né? Acho que a confissão é um sacramento que a gente deveria receber mesmo com mais frequência. Tá? As pessoas, os cristãos, às vezes ficam meio, isso aqui eu não vou me confessar. Mas é bobagem, é o lugar que você pode falar o que você quiser para o padre, ele vai te dar uns conselhos, não sabe? Você morre de vergonha, às vezes, de falar certas coisas, mas, enfim, vergonha a gente tem que ter de pecar, não de confessar. Confessar não tem que ter vergonha, tem que ter é o sentimento de você sair da confissão limpo, de alma limpa. Na confissão acontece exatamente isso, né? Deus te fala assim, ó, beleza, vamos, vida nova, vamos novo, tá tudo novo, vamos embora que aquilo que você fez já morreu, certo? E então para mim é bem importante, né, fazer essas confissões frequentes, certo? Em todas as eu gosto de falar algumas coisas, né? Por exemplo, eu já fui numa confissão que eu estava tão nervoso, e eu quando começo a ficar nervoso, eu começo a dar risada. Muita gente faz isso. Eu estava tão nervoso que o padre falou assim, Paulo, eu não vou te confessar, eu não vou te perdoar. Então porque você parece que por que você está dando risada? Né? Então eu preciso que você volte lá na capela, lá, né? Vai lá na igreja e pense um pouco do que você está fazendo e tal. Volte aqui, certo? Então foi uma confissão muito estranha, né? Porque a gente acha que sempre o padre vai confessar, vai perdoar.
Mas, claro, nós temos que mostrar o nosso arrependimento. Então, a gente tem que mostrar, puxa, cara, eu estou arrependido, não quero mais fazer isso, não, sabe? Isso é uma coisa que está me atrapalhando na minha vida, sabe? Quero tirar isso, né, da minha vida, certo? Mostrar arrependimento. Eu já fui em confissão que a penitência, por exemplo, foi procurar um psicólogo. Coisa feia, né? Mas tudo bem, faz parte. Ou então, ler a Bíblia, né? Ler alguns trechos da Bíblia. Isso é bastante comum, o padre dizer, olha, leia a carta de São Paulo aos Efésios, por exemplo. Leia o Salmo 51. Né? Isso já aconteceu, né? Então, quando a gente costumeiramente vai confessando, a gente vai passando por essas coisas, assim, certo? E já fiz confissões, assim, que, putz, não foi legal, né? Então, você vai lá, confessa, fala todos os pecados e tal, e o padre simplesmente diz assim, reze 4 Ave Marias, eu te absolvo em nome do Pai. Bom, você espera sempre que o padre fale alguma coisa, né? Que ele te dê alguma orientação. Então, às vezes, a confissão não pode, para mim, assim, uma confissão que nem é muito válida, né? Você tem que ter essa conversa com o padre, né? Tá? E, por último, eu queria dizer que a confissão é como se fosse um telefone, né? Você quer falar com Jesus, quer pedir perdão a Jesus, e o padre é o telefone. Tá? Então, ali, quem está conversando é pensar que você está ali pedindo perdão a Jesus, que você está ali diante de Jesus para falar com ele. Né? E ele vai te dar orientação através do padre, ele vai inspirar o padre, né? A falar as coisas que você precisa ouvir. E ele está te perdoando, né? Jesus que está te perdoando, Deus que está te perdoando, né? Não o padre. O padre está ali, é um telefone. O telefone ele entende o que você está, ele guarda o que você está falando? Não, né? Ele não guarda, ele é só um instrumento, né? Então, não tenham medo da confissão, amem confessar, amem, isso é uma coisa que a gente tem que buscar, certo? Não tenho receio, a confissão, ela é absolutamente necessária, né? Como eu disse, né? É um novo caminho, então, confessou, pronto, morreu. Vamos bola para frente. Vamos viver, procurar da melhor maneira viver com Deus. Deus te perdoou. E mesmo aquilo que eu disse já também em outro encontro, mesmo que você chegue lá no céu, Deus também não vai saber desses pecados, porque aquilo já sumiu. Você está perdoado, né? Então, a confissão é muito importante mesmo. Ok? Então, ficou entendido como é que funciona a confissão? Tá? Vamos lá. Então, lição de casa, né? Vocês vão ler de novo ali o texto, escolha um versículo que mais te chamou a atenção e por que ele te chamou. E daí responda. Nos dias de hoje, quem seria Zaqueu? Então, quem seria essa pessoa desonesta, né? Rica, né? Tá? Coloque lá o nome de uma pessoa ou o cargo dessa pessoa, sei lá, alguém que vocês possam imaginar. O que que essa pessoa, né, precisaria fazer para mudar de vida? O que Jesus faria para ajudar o Zaqueu de hoje e o que nós podemos fazer? Considerando a experiência de Zaqueu, o que você acha que nos impede de estar sempre ao lado de Jesus? É uma boa pergunta, certo? Quero ver a resposta de vocês. Tá? E aqui tem um exercício que é você, aqui do lado esquerdo, né? Tem como fazer uma boa confissão, tem os 5 passos, certo? E do lado direito, você tem ali as frases. Então, você tem que colocar os números nas frases, certo? Esse exercício vai estar na descrição do vídeo. Então, se vocês não conseguem ver porque eu não consigo mudar, né, a posição da telinha aí, né? Eu sei que está impedindo um pouco de ler a primeira frase. Mas depois vocês fazem
vocês também podem fazer por... fazem todas as outras e a última se deixa a primeira frase, daí o que sobrar ali é o número que vocês têm que colocar, ok? Eu quero que vocês me passem no caderno só a sequência, me botam os números lá, exercício do vídeo lá, né? Bota lá só o número 1, 2, 3, o número, a sequência que vocês acharam que está certo, tá bom? Pessoal, vamos fazer a nossa oração final, pedindo então essa graça, né? Então ali se vê na imagem ali, né? A imagem muito bonita, né? Como se aquela pessoa estivesse confessando, né? Confessando com Jesus, né? Então essa aqui é a imagem da confissão, né? Senhor, Deus do perdão, Pai amoroso, nós agradecemos porque não nos deixais longe do vosso amor. Ficai conosco, Senhor, e guiai-nos pelo caminho que nos aproxima de vós. Vamos com alegria anunciar o amor de Deus, que Ele nos defenda de todo mal e nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, uma boa semana a todos vocês, tá? Que cresçam no amor de Deus, né? E procurem rezar, procurem ler a Bíblia, né? Esse é o que eu desejo do seu catequista, certo? Aqui, esse encontro encerra, então, um ciclo, né? A gente falou da misericórdia de Deus, do perdão, da confissão, e nos próximos encontros, já estamos indo quase para o final, a gente vai falar... E é interessante, eu achei que nós íamos falar de todos os sacramentos, né? Então, nós não vamos falar do sacerdote, do matrimônio, né? Da ordem do matrimônio e da unção dos enfermos. Isso aí vai ficar para outra etapa. Próximos encontros a gente vai falar sobre a missa, sobre a liturgia, sobre outras coisas, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço.